Começar aqui a aula, certo? Deixar disponível aí no Google Sala de Aula, sobre distribuição de frequência, utilizando o Excel e a ferramenta análise de dados para análise estatística, né? A estatística descritiva e para estudo de frequência, certo? E vocês poder assistir aí a qualquer hora para treinar a parte de estudo de frequência utilizando o Excel. Na aula passada, a gente viu como era o estudo de frequência, a gente viu o estudo de frequência, né, e tem um material disponível lá no Google Sala de Aula, e agora nós vamos ver como fazer utilizando o Excel, a ferramenta do Excel. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a planilha do Excel, né, onde nós temos os mesmos dados que foram utilizados na aula, certo? Então, eu vou aguardar aparecer para vocês aí, né? Está aparecendo aí agora a tela com a planilha do Excel. Então, nós temos aí, de forma ordenada aí, o consumo mensal de energia elétrica, né, em quilowatt, de uma residência aleatória, são dados fictícios, né, de um período aí de janeiro a dezembro de um dado ano, certo? Então, nós temos aí o consumo mensal, o registro do consumo mensal de energia durante esse período. Então, para a gente construir um estudo de frequência, nós precisaríamos colocar esses dados em rol se nós formos fazer no caderno. Como nós estamos trabalhando no Excel, não é preciso, né? Mas caso eu quisesse colocar esses dados em rol, eu selecionaria os dados e vinha aqui, ó, classificar e filtrar, e classificaria do menor para o maior em rol, né? Ou do maior para o menor, né? Caso eu queira fazer isso, mas não é necessário fazer. Necessário é a gente fazer, né, uma tabela auxiliar com alguns passos para a gente coletar esses valores, certo? Então, quais são os passos? Coleta dos dados, nós já temos os dados aqui, né? O segundo passo é nós calcularmos a amplitude total desses valores, né? Calcular a amplitude total que a gente tem aqui na planilha, né? Amplitude total. Quantas classes, né? Nós vamos definir quantas classes nós precisamos e o comprimento dessas classes para poder a gente fazer o intervalo, né? Desses dados. Então, a amplitude total, como é a fórmula da amplitude total? Vou apagar aqui para a gente fazer, né? A amplitude total desses valores. Então, amplitude total vai ser o quê? Amplitude é a divisão do maior, né, do máximo, a divisão não, a subtração do máximo valor menos o menor valor. Então, igual a quem? Ao maior menos o menor valor, né? Então, nós temos a amplitude aí 283, quer dizer, do menor valor 210 até 493, nós temos uma amplitude de 283, certo? A gente chama de amplitude. A quantidade de classes, nós já definimos aqui, ó. Vamos trabalhar com 5 classes. Definimos essas classes como? Eu determinei aqui pelo método do modelo prático, né? O método do modelo prático, nós definimos da seguinte forma, que o número de classes é igual a 5, né? Para n menor que 25. Como nós só temos 12 aqui, né? Então, nós definimos o número de classes como 5, né? E para k maior que 25, utilizaria a raiz quadrada de n. Caso nós tivéssemos aqui 100 dados, né, 100 meses, observação de 100 meses, aí nós utilizaríamos o número de classe definido pela raiz quadrada desses 100 meses, certo? Então, por isso que nós definimos. Tem é, algumas outras formas de determinar o número de classe, né, calculado, por exemplo, pelo modelo de Oliveira, né, que é raiz quadrada de n, né, pelo modelo de Sturmes, né,
que é K vai ser igual a 1 mais 3,3 vezes o log de N, certo? E outros modelos, mas nós vamos utilizar aqui pelo modelo prático no nosso exemplo, que eu também vou utilizar na prova, né? Eu já vou definir o número de classes também, né, para ser trabalhado. Que vai ser, a prova vai ser similar a esses dados aqui. Então, vamos lá. Calculada a amplitude total, vamos informar o número de classes que nós vamos trabalhar. 5. E como é que calcula o comprimento dessa classe, né? O comprimento da classe vai ser igual a quem? A amplitude total, né? Que nós acabamos de calcular, né? Amplitude total dividido para quantas classes nós vamos trabalhar, que no caso, 5 classes, né? Então, o comprimento da classe vai ser 57, né? Vai ser 57. A média desses valores, caso a gente queira calcular a média dos valores, para a gente ter uma observação, então nós vamos aplicar a fórmula média aritmética, né? Média, né, dos valores de consumo mensal dos 12 meses. Né? Então, nós temos aí a média de 291 kW. Né? Então, feito isso, vamos construir as nossas classes. Né? Eu já fiz aqui a tabela auxiliar com as classes aqui, onde nós vamos ter as 5 classes. Como é que vai ficar essas classes? Essas classes vão ficar do menor valor, 210, até 267. Mas por que 210 a 267? Nós vamos respeitar aqui pelo número de classes, né? Pelo comprimento, quer dizer, 210 mais 57, né? 267, né? Eu já fiz aqui. Então, vamos fazer de forma manual e vamos fazer aqui, daqui a pouco, também pela forma prática. Então, 267 é a soma de quem? De 210 mais 57. 267 mais 57. 324. 324 mais 57, 381. 381 mais 57, 483. 483 mais 57, 495. Então, quando nós formos calcular a frequência, nós vamos pegar valores que têm de 210 até 267, de 268 até 324, de 324 até 380 e assim por diante. Pela forma prática, como é que nós calculamos isso pela forma do Excel? Então, é só aplicar a seguinte forma. Mínimo mais a classe, né? Quer dizer, mais o porte da classe, mais a classe, vezes quem? Vezes o comprimento da classe, certo? Então, eu amarrei as células aqui que vão ser fixas, né? Que é o mínimo e o comprimento da classe, e quando variar isso aqui, né? Nós vamos ter aqui, vou apagar isso aqui. Quando a gente variar esse valor aqui, né? Ele vai ser aplicado para os demais. Você pode puxar, como também pode dar 2 cliques na célula aqui, né? Quando você dá 2 cliques também, ele calcula automaticamente, certo? Então, prestem bem atenção como é que vai ser calculada a frequência, né? A função frequência. A função frequência, ela tem que ser aplicada para o total das classes, né? Ela não pode ser aplicada para um só. Então, você tem que selecionar todas as frequências, certo? Então, nós vamos selecionar quantas células nós tivemos aqui relativas às frequências. Viram que a gente selecionou aqui da 1 a 5. Então, vamos aplicar a função frequência. Igual função frequência. Aí ele vai pedir matriz de dados, né? Matriz de dados, quais dados nós vamos fazer, né? Os dados relativos ao nosso consumo aqui, ó. Ponto, vírgula, aí ele vai pedir matriz BIM, né? Isso não tem nada a ver com matriz binária, é a matriz que nós definimos para as nossas classes, quer dizer, os cortes, né? Nós vamos cortar valores até 267, até 324, até 381, até 438, até 495. Então, nós vamos informar aqui, olha, os valores dos cortes, né?
Então, não posso dar Enter, porque se eu der Enter, ele vai calcular só para essa célula que eu estou selecionando. Eu tenho que apertar a tecla Ctrl, Shift, Enter, para poder calcular para todos. Então, toda aquela trabalheira que a gente tem para fazer na mão, contando, riscando os dados, aqui no Excel é bem mais simples, né? A gente faz de uma forma mais simples. E observar o seguinte, que o somatório das frequências, né? O somatório dessas frequências, ele tem que dar igual a 12, porque 12 é o número de observações aqui, certo? É o número relativo ao número de observação. Então, nós temos que atentar para essa observação bem relativa, certo? Agora, nós precisamos calcular a frequência acumulada. Como é que a gente calcula a frequência acumulada? A frequência acumulada, ela vai ser importante para a gente ver, por exemplo, até quanto foi acumulado relativo àquela última observação na classe, quer dizer, ao último corte, né? Então, vamos lá. Com valores variando de 210 a 267, foram observados quantos meses, né? Quantos meses foram observados? 5, né? E daí nós conseguimos calcular, né? Somatório, né? Somando. Frequência acumulada para valores que vão de quem agora? 210 até 324. Como é que a gente calcula essa frequência acumulada? Vai ser a frequência anterior mais a frequência até aquele corte, até aquele dado mês, né? Então, vai ser 5 mais 4, 9, né? Frequência acumulada até a terceira classe, até 381, vai ser quem? 9 mais quem? Mais 1. Aqui vai ser igual a quem? Da mesma forma. 10 mais a frequência subsequente, 11. E aqui igual. Frequência acumulada mais a última classe. Prestem atenção que tem que dar 12. Por quê? É o acúmulo, é um somatório, né? Tem que dar 12. Frequência relativa, né? É a relação. Como é que nós vamos calcular frequência relativa? Frequência relativa é igual a quem? Ao número de meses, nós vamos trabalhar com a frequência relativa absoluta, né? FR pequeno. Vai ser igual ao número de meses dividido por quem? Por N, 12, né? Então, nós vamos ter essa frequência relativa a esse valor, certo? Então, vamos formar aqui para a gente ver. Vamos fazer um a um para a gente não ter problema. Frequência relativa para de 268 a 323. Então, vai ser igual a quem? Vai ser igual, ó, frequência relativa dividido por quanto? 12, né? Então, vai dar esse valor. Aqui vai ser a frequência, né? Dividido por quem? Por 12, né? Aqui vai ser igual frequência, né? Aqui a frequência relativa vai ser a frequência absoluta dessa observação da classe, quer dizer, quantos meses, dividido por número de n, 12, né? Aqui igual frequência observada dividido por n, né? Então, observem que a frequência relativa, a relação, ela, somatório tem que dar igual a 1. E o somatório da frequência em porcentagem tem que dar igual a 100%. Para a gente transformar a frequência relativa em porcentagem, é só nós calcularmos, né? A frequência relativa, né? Vezes quem? Vou dar em porcentagem. Vezes 100, certo? E a gente tem esse valor aí. Observem que o somatório tem que dar 100. Então, isso quer dizer o quê? Frequência relativa, né, dos valores observados até 267, quer dizer, dentro de 210 e 267 consumos, né, relativo ao consumo de quilowatt, tiveram quantos meses? 5 meses que registraram esse intervalo de consumo, que isso representa 41,67%, certo? Frequência relativa acumulada
nós vamos fazer da mesma forma da frequência relativa acumulada, né, da porcentagem. É só a gente fazer. Aqui vai ser igual a esse valor, né, porque é o primeiro. Aqui vai ser igual a quem? Esse valor de 41 mais quem? Mais a frequência relativa a essa observação, e assim por diante, né? O anterior mais a sua frequência atual, né? Lembrando que o somatório, né, no final, tem que dar 100%, tá? Que é a frequência mais a frequência anterior, né? Tem que dar 100%. Construída a tabela de frequência, né, nós vamos fazer um gráfico, né? Então, o que é que a gente precisa para esse gráfico? Eu já construí aqui, né, as nossas classes, né, que ficou de 210 a 267, 268 a 324, né, eu errei aqui, 325 a 381, 382 a 438 e 439 a 495, certo? Então, nós vamos trazer essas informações para cá, né? Em porcentagem ou em meses, né? Vamos trazer ele em porcentagem. Como é que a gente vai fazer isso, né? Nós vamos dizer que o consumo, né, de energia entre 210 a 267 kW foram apresentados quantos meses? Vamos trazer os dados em porcentagem aqui, certo? Copiar e colar apenas números aqui, né? Colar apenas. Isso quer dizer o quê? Que 41%, né? Vamos arredondar esses valores aqui para ficar mais fácil o entendimento. Vamos arredondar eles para ficar apenas uma casa decimal. Então, isso quer dizer o seguinte, que 42% dos meses foram observados consumos entre 210 e 267 kW. E 233% entre 268 a 324, certo? Então, nós observamos também na frequência relativa acumulada que 75%, né, do consumo foi observado nos primeiros quantos meses? Ó? 9 meses, né? Quer dizer, 9 meses do ano, o consumo variou entre 210 a 324 kW. Os outros meses foram atípicos, né? Os outros 3 meses não, os outros 9, 4 meses, né? 3 meses, aliás, foram atípicos com consumo alto, certo? Então, para a gente construir o nosso gráfico, né, de frequência relativa e acumulada, vamos trazer aqui a nossa frequência relativa acumulada, né, para aqui também, né, para a gente pedir o nosso gráfico. Fazer apenas valores para não dar problema. Então, vamos aqui inserir, né, gráfico recomendados, né, então nós vamos inserir o gráfico recomendado aqui, né, um gráfico de coluna normal, né, para a gente observar esse consumo. Então, ó, o que a gente pode observar aí é a mesma informação dada na tabela, né, a mesma informação dada na tabela, no forma de gráfico, certo? Os primeiros, quantos meses, né? A gente coloca o mouse, 42%, e um consumo aqui entre 210 e 267, certo? Então, isso é uma forma de você fazer a frequência pelo Excel. Agora, como eu falei para vocês, existe a ferramenta de análise de dados que ainda facilita cada vez mais, facilita mais ainda a gente fazer esse tipo de estudo, certo? Então, eu deixei lá também um linkzinho que vocês têm lá para baixar a ferramenta análise de dados, né? Então, vocês têm que ter aqui a ferramenta análise de dados, né?
aqui nas opções de análise de dados, né? Vocês vão pegar, né? Ver se ela está ativada. Nem sempre ela está ativada, a ferramenta análise de dados, né? Mas você vem aqui, ó, em suplementos e, né? E confere aqui, ó, se ela está ativada ou não. No meu caso aqui, ela está ativada. Ferramenta análise de dados, certo? Se ela estiver desativada, você faz só ativar, certo? Ela tem que aparecer quando você clicar aqui em dados, ó, ela tem que aparecer aqui. Caso não esteja aparecendo, você faz esse procedimento que eu fiz aqui, ó. Arquivo, opções, né? Arquivo, opções, suplemento, porque isso é um suplemento de análise, né? Aí vem aqui, ó, em gerenciar, vem em ir, né? E confere se a ferramenta análise de dados está ativada, certo? Então, como é que nós vamos utilizar essa ferramenta análise de dados para a gente fazer um estudo de frequência desses mesmos dados aqui, né? Então, vamos lá. Nós vemos aqui, análise de dados, e nós precisamos construir o quê? O que é que nós queremos construir? Histograma, né? Histograma e polígono de frequência, certo? Para a gente ter esse mesmo situação. Então, vamos lá. Intervalo de entrada, que é o quê? A nossa matriz de dados, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero isso aqui, ó, consumo de energia nos meses, né? Os 12 meses. O intervalo do bloco, o que é esse bloco? Né? O bloco é os cortes, né? Eu construí aqui, ó, os cortes. Eu construí para mim construir o meu estudo de frequência, quer dizer, os cortes. Enquanto vai parar a primeira classe, a segunda, a terceira, certo? Então, eu informo os cortes. Aí eu vou informar aqui uma planilha aqui, intervalo de saída, eu vou colocar aqui para não ficar muito bagunçado, deixa eu colocar aqui para sair aqui do lado aqui, para a gente visualizar melhor, né? E o que é que eu quero observar com esse estudo? Então, eu quero o histograma classificado, né? A porcentagem acumulada, frequência acumulada e um gráfico, resultado em gráfico, certo? Pode selecionar tudo. Então, ele vai aparecer para a gente aqui, ó, vai aparecer tudo aquilo que a gente fez em apenas poucos cliques, né? Então, aqui, ó, o mesmo estudo que a gente estava fazendo e mais o gráfico. O gráfico, ele aparece das duas formas, uma tabela de dupla entrada, né? Tabela de dupla entrada aqui. Ele vai aparecer a frequência acumulada, estou dando uma arrumada aqui para a gente visualizar melhor. Ele aparece aqui, eu vou dar um zoom aqui, ó. Ele aparece no eixo X da primeira entrada, a frequência, a observação em meses, aqui, de 1 a 6, né? Foi o maior valor observado aqui foi quanto? A gente bota aqui em cima, 5, né? Então, 5 meses aqui, ó, certo? 5 meses representa quantos por cento? 41%, ó, tá vendo? Mesmo valor que a gente calculou. Então, 41%, né, dos meses, 41% dos meses tiveram um consumo aí, né, daí relativo, né? Por exemplo aqui, ó, de quanto? Até 267 kW. Quer dizer, 41%, 42%, vamos arredondar aqui, 42%, que corresponde a quantos meses? A 5 meses tiveram um consumo aí até 200, de 210 até 267 kW. E 75%, né, que corresponde a quanto? Corresponde a 4 mais 5, quer dizer, 9 meses, corresponde a 75%, tiveram um consumo entre 210 e 324 kW, certo? Então, nós vemos também no gráfico o consumo esse valor aqui, gente, dessa frequência acumulada, ele é na segunda entrada aqui, ó, tá vendo? Ele é informado aqui no eixo secundário, certo? O eixo primário é relativo a número, certo? E aqui o eixo do X, ele é relativo às classes. Essas classes aqui, a gente pode editar para ficar aparecendo para a gente da forma que apareceu aqui no gráfico que a gente criou, né? Com os intervalos das classes aqui, tá ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham relativa a essa questão, vocês podem
assistir novamente para tirar dúvida. Porque a prova vai ser da seguinte forma. A prova eu vou colocar duas questões. Uma questão, a primeira questão vai ser para vocês criarem uma tabela de frequência dessa, né, e fazerem o estudo de frequência, elaborar o gráfico, né? Então, pelo análise suplemento, facilita muito, né? A gente viu que é bem mais fácil fazer. E como é que nós vamos fazer a estatística descritiva? Quer dizer, o estudo de análise de níveis de tendência central e dispersão. Também podemos fazer aplicando forma a forma, né? Pelas ferramentas de análise do Google aqui, ó, né? A gente utilizou aqui, por exemplo, a média, né? Mas também pela análise de ferramenta de análise de dados, nós podemos fazer também de uma forma bem mais fácil. Eu vou apagar aqui esses gráficos para a gente ganhar mais um pouquinho de espaço aqui, certo? Então, nós vemos novamente ó, isso para análise de estatística descritiva, onde vai sair toda a relação de análise de medida de tendência central e dispersão. Então, análise descritiva, estatística descritiva, ok. Então, ele não vai se pedir uma segunda entrada, porque nós temos só os dados de estatística descritiva para os dados de consumo. Tá vendo aí? Então, intervalo de dados, mas consumo de energia nos 12 meses, né? Os dados estão agrupados em quê? Em linha ou em coluna? Os dados estão agrupados em coluna. Eu selecionei rótulo na primeira linha? Sim. Então, eu venho aqui ó, e seleciono rótulo na primeira linha. E o que é que eu quero? Intervalo de saída aqui. Eu vou colocar para sair aqui, para a gente ter esse intervalo aqui, certo? Então, eu tenho resumo estatístico, nível de confiabilidade a 95%, com 5% de erro, enésimo maior valor, enésimo menor valor. Ok, né? Quanto mais, caso a gente precise. Então, aperta OK e vai aparecer aqui, olha, o resumo estatístico dos nossos dados de consumo. Vou colocar aqui em duas casas decimais para facilitar mais aqui a nossa visualização, né? Vou deixar aqui. Então, vamos lá. Para os dados de consumo, de consumo de energia nos 12 meses, nós tivemos aí uma média, né, de 291 quilowatts, né, mês, um erro padrão de 25, mediana 272, a mediana, como a gente viu na aula passada, como é que a gente define a mediana? Quer dizer, 50% dos valores estão acima de 272 e 50% dos valores estão abaixo de 272. Um erro padrão de 25 quilowatts aí. A moda deu MD por quê? Porque os dados é amodal, né? Quer dizer, não tem valores que se repetem. Desvio padrão 88, né? Quer dizer, o desvio de médio é 88 quilowatts, né? Variância da amostra, que é o somatório, dados de kurtose e assimetria, que são dados, né, para a gente fazer a análise paramétrica, né, não cabem a vocês, é um negócio mais, um estudo mais aprofundado, né? O intervalo, 283, né? O mínimo observado foi 210, o máximo 493, a soma dos valores, contagem 12, porque tem que dar 12, né? Foram observados 12 meses. E com um nível de confiança dos valores, que os valores estão em torno da média de 56%, né? Então, nós temos aqui o erro padrão, o desvio padrão, né? Tem como a gente calcular o quê? O coeficiente de variação, quanto variou, né? O coeficiente de variação é o quê? Nós vamos dividir o desvio padrão pela média e multiplicar de 100 para a gente ter o coeficiente de variação, né? Então, gente, a aula vai ficar disponível aí, né? A prova vai ser nesse sentido, duas questões, uma para vocês fazerem o estudo de frequência de um dado, e o segundo, né, a segunda aba vai ser para vocês fazerem a estatística descritiva e descrever, entender o que é que a gente está fazendo, né? Então, aqui, se a gente fosse discutir os dados pelo estudo de frequência, como eu falei para vocês, né,
que a maioria dos meses, quer dizer, quanto? 75%, a frequência relativa, está num consumo entre quanto? 210 até 324 kW, né? Quer dizer, o consumo é representativo nessa faixa. E com um consumo médio de quanto? 291 kW mês, né? É o consumo médio dessa casa, digamos aí. Certo? Então, vou fechar aqui, né? Vou deixar aí disponível. Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Vocês podem ver também que eu disponibilizei para vocês aí, disponibilizei uns links de vídeos para ativar a ferramenta análise de dados, certo? Então, fica aí disponível. Então, próxima semana, a prova vai ser disponibilizada, né, um arquivo do Excel com duas questões, para calcular a frequência e para calcular as medidas de tendência central de dispersão e interpretar os dados. O mais importante é interpretar. Lá eu vou colocar, por exemplo, qual foi a média, né? Qual foi a média, digamos, dos valores, por exemplo, se fosse esse caso aqui do consumo, né? Qual foi a média do consumo aí para a frequência de 210 até 75% dos meses, né? Qual foi a média? Então, tem como você calcular a média aí com base no estudo de frequência, certo? Então, vou deixar disponível aí e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, bom?